Muito boa noite a todos, meus queridos irmãos da Casa Espírita Maria João de Deus e a quem porventura esteja neste momento ouvindo, assistindo o estudo da noite de hoje. Nós vamos dar continuidade, ao capítulo da bem-aventurança daqueles que têm puro coração, Então a gente hoje vai refletir um pouco sobre a verdadeira pureza, as mãos não lavadas. Então eu peço para que os irmãos neste momento possam serenar os corações, que a gente tenha condições de dedicar esses minutos à palavra do Senhor, para que a gente possa internalizar os seus pensamentos, os seus ensinamentos, trazê-los para a prática da vida, nos esforçando cada vez mais por sermos pessoas melhores, buscando a pureza dos nossos corações, dos nossos olhos, dos nossos pensamentos, fazendo a nossa parte para o caminhar evolutivo. Pedindo muito especialmente neste momento em que fazemos uso da tecnologia para nos encontrarmos, fazemos nossas orações e fazemos nossas vibrações em razão do vírus que pegou a humanidade de surpresa, que tem se alastrado pelos países, sabedores da justiça e da bondade de Deus e sempre confiando nos seus desígnios, mas pedindo amorosamente o consolo de toda a humanidade, de todas as vítimas e seus familiares, pedindo ao Senhor que o anjo, o amigo espiritual, o anjo guardião de todos nós, possa conosco estar para tirar da gente qualquer tipo de medo, de vacilo, de angústia, que a gente possa guardar a serenidade, a confiança, para passarmos por este momento da melhor forma possível. Pai, muito obrigada pela oportunidade do trabalho, do estudo e do conhecimento de sua lei. Que assim seja. Então hoje eu vou ler um pedacinho do Evangelho, A verdadeira pureza, as mãos não lavadas, estão no item 8, 9 e 10. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros os mandamentos de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu:
Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outros, caem ambos no fosso. É uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Quando a gente parar para estudar com bastante carinho todo esse capítulo, né, da bem-aventurança daqueles que têm puro coração, a gente vai perceber que é um capítulo todo voltado para a revelação das intenções, né? É um capítulo que mostra a preocupação que Jesus tinha com a essência e não com a forma, né? Mas seria interessante se a gente parasse para pensar um pouco, especificamente no que foi falado na passagem do Evangelho, sobre lavar as mãos, né? Será que Cristo, ele não se preocupava com as atitudes de higiene? Hoje, quando a gente está aí no auge, né, do Covid, né, do coronavírus, e fala-se tanto em lavar as mãos, a gente vê a importância que é lavar as mãos. Mas, especificamente naquela época, o ato de lavar as mãos, ele não era um ato de higiene. Ele era considerado um ato ritualístico, ele era um ritual que se fazia para purificação. As pessoas não estavam exatamente preocupadas com o fato de comerem e porventura se contaminarem com a sujeira das mãos. Elas acreditavam que lavar as mãos tornaria o interior, a alma dela estariam de fato purificando o seu interior, né? E aquilo não era o importante, não era dessa forma que a gente estaria agradando a Deus. Então, assim, voltando um pouquinho na história, a Moisés, que é a nossa primeira revelação, foi dada a tarefa de conduzir o seu povo, né? O povo judeu, durante 40 anos pelo deserto rumo à terra prometida. Então Moisés, ele não só recebeu o decálogo, que a gente conhece pelos 10 mandamentos, no Monte Sinai, como também legislou civilmente. Como assim? Ele fez, né, todo um ordenamento, criou várias orientações, né? São 613 prescrições da lei civil. Por quê? Porque conduzindo aquela quantidade de pessoas por 40 anos, ele precisava que aquele povo ficasse unido. Então era necessário que tivessem regras de conduta. Ele não podia simplesmente andar com aquele povo sem nenhuma norma, né? E a exemplo do que aconteceu naquela época, acontece até hoje. Então, frequentemente, nós temos visto as edições de lei para regular as coisas que acontecem na sociedade, os fatos, para dizer até onde vai o meu direito e onde começa o do meu próximo. E naquela época não foi diferente. Então, Moisés precisou trabalhar com algumas prescrições para manter aquele povo unido. Uma delas era o fato de lavar as mãos. Lavar as mãos é tão importante, né, em termos de higiene, que uma das prescrições era aquela sobre o fato de lavar a mão. Mas não era só ir lá lavar a mão. Eles faziam com ritual, pegava o jarro com uma mão, transferia para outra, deixava a água descer. As gotas que ficassem ainda estavam impuras, então era feita uma segunda, escorriam a água por uma segunda vez. Depois eles deixavam as mãos para cima, tinha a forma certa de enxugar com a toalha. Então aquilo estava muito cheio de ritual. E a intenção não era exatamente aquela. A gente acredita, né, que a intenção era evitar o contágio, as doenças, a disseminação de bactérias e de vírus. Mas houve toda uma confusão daquele povo em relação às prescrições, né? E aí o que aconteceu? Eles começaram a se aferrar muito à forma, eles se prenderam muito a como era feito, acreditando que aquilo foi dado por Deus. E eles mantinham a consciência tranquila quando praticavam, porque aprenderam dessa forma.
que se eu lavo as minhas mãos, se eu repito as palavras naquela ordem, né? Se eu faço o meu jejum, se eu deixo de trabalhar no sábado, eu estou agradando a Deus. Então elas acreditavam que estavam quites e não se preocupavam tanto com a essência, com a parte moral. Infelizmente, hoje em dia, a gente ainda observa isso em algumas religiões, né? Que as pessoas dão mais importância para a roupa que vestem, né? Para uma ordem específica de sequências no culto religioso, a forma como recebem esse ou aquele sacramento. Então, tudo isso mostra que as pessoas, de alguma forma, ainda precisam estar presas a esse tipo de ritual. A doutrina espírita, qual foi a intenção? Reviver o cristianismo da forma como Cristo explicou. Cristo não fazia exigência de nada. Cristo não tinha ritual para nada. E ao contrário, né, do que a gente pode pensar que ele não se preocupava com higiene, como eu coloquei no começo, ele se preocupava sim, mas ele precisava de algumas circunstâncias para poder deixar o seu ensinamento. Por quê? Porque Cristo, ele foi muito claro. O que ele disse? Que ele não veio destruir a lei, ao contrário, ele veio fazê-la cumprir, né? Então, se ele não lavava a mão, ele não estava se insurgindo contra a lei, mas ele queria aproveitar aquela situação, aquela oportunidade para mostrar que aquilo não era importante, que o que eles precisavam buscar era a verdadeira essência. Então, Cristo, ele veio dar seguimento não à lei do homem, ele veio dar seguimento à lei de Deus, e a lei de Deus era o decálogo, né? Então, a gente tinha 613 prescrições, de repente, Jesus só queria de nós as 10 do decálogo, e elas foram resumidas em 2, né? Então, se a gente for parar para pensar, não é tão difícil seguir a lei de Deus. Será? Na verdade né? Porque é muito mais fácil você cumprir rituais e fazer a parte exterior do que se preocupar, né, com a reforma íntima, com o crescimento espiritual, com aquilo que realmente importa. Então, Jesus trazendo para a gente essa nova percepção dos ensinamentos, ele estava dando continuidade à lei de Deus, né? E a passagem em que ele diz, que é muito clara, né, que tudo aquilo que não é de Deus será arrancado, ele estava se referindo a essas coisas, né? A tudo aquilo que é ritualístico, a tudo aquilo que não acrescenta, que não agrega, e que deve permanecer apenas aquilo que guarda relação com o amor, porque a lei de Deus, ela é basicamente o amor, ela se resume a isso, né? Então, a gente precisa urgentemente começar a observar as nossas atitudes, as nossas ações e pararmos de procurar a salvação, entre aspas, né? Porque a nossa doutrina, ela não é salvacionista, e pararmos de procurar a nossa elevação nas coisas externas, né? A gente pode perceber uma coisa que está bem evidente nesse momento, que a casa espírita, ela é muito importante, ela é uma casa de amor, mas em dado momento que a gente foi proibido de frequentá-la, a gente consegue perceber que a gente ainda pode manter os nossos pensamentos, os nossos estudos em casa, nos grupos, utilizando os recursos virtuais. Por quê? Porque a gente não precisa do ambiente perfeito, a gente não precisa receber o passe dessa ou daquela pessoa especificamente, quando nós estamos abertos, desejosos, de coração, de receber a paz, se a gente vibra na mesma sintonia de amor, de ajuda, a gente recebe. Então, esse é um bom momento para a gente praticar, né? As coisas realmente importantes e de dentro, e não deixar morrer, e não deixar esquecido. Só porque eu não estou indo na casa espírita, agora eu paro de orar, eu deixo de fazer o meu estudo às quartas-feiras. Não,
é importante que a gente mantenha o evangelho no lar, é importante que a gente mantenha os estudos, né? Porque a casa, ela é importante, ela agrega, mas ela não é um intermediário entre nós e Deus, né? A religião, ela tem que nos fazer melhor, ela nos liga a Deus e não pode ter uma condição para isso, nenhuma condição, né? Então a gente precisa agora tentar se comportar de acordo com a lei de Deus, procurar fazer nossa reforma íntima, né? E entender que o que Deus espera de nós é realmente a nossa intenção sincera de melhoramento interior, que a gente possa melhorar nossos corações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Que os nossos olhos sejam puros para que a gente não enxergue, não critique tanto o próximo, que nosso ouvido seja puro para que a gente não receba a maledicência, as fofocas, as críticas, as coisas ruins que as pessoas vêm nos trazer, que a nossa boca seja pura para que não ajude a disseminar a maledicência, né? E que a gente possa guardar nossos sentimentos, nossos pensamentos sempre elevados. Então, é isso que Deus espera de nós. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje e deixar, né, uma mensagem de esperança para que a gente possa ter a certeza de que tudo vai passar, que está nos planos de Deus, que Ele é perfeito e bom e misericordioso sempre, e que tudo tem uma finalidade maior. A gente sabe da passagem do planeta Terra para um mundo de regeneração, né? E as coisas acontecem devagarzinho e a gente precisa de fato confiar e ter fé em Deus. Muito obrigada. Vamos pedir ao Senhor, né, que cuide de cada um, de cada família, de cada casa, que a espiritualidade amiga possa estar conosco, faça uma varredura nos lares de cada um, tirando as energias de padrão vibratório inferior e aumentando essa vibração para que seja uma vibração de amor, de harmonia, de paz, que a gente possa ter calma neste momento em que estamos juntos com as pessoas de nossa casa, tendo caridade com as dificuldades alheias, tendo mais amor, tendo compreensão com as dificuldades de todos e com as nossas também, que a gente possa manter serenidade, manter equilíbrio, pedindo a Deus que visite todos aqueles que não gozam de boa saúde neste momento, que precisam do amparo, as famílias atingidas, pedindo também para aquelas pessoas que não têm alimento, a roupa, o teto, pedindo para todos aqueles que se encontram encarcerados, sejam em hospitais psiquiátricos por necessidades, ou seja em cadeias públicas, né? Que essas pessoas também recebam alento, que elas também possam receber o amor, a centelha de Deus capaz de fazê-las seguir em frente, subir a cabeça, que possa fazê-las ter força de vontade e lutar para concluir da melhor forma possível a tarefa que nos foi destinada na casa terrestre. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Que assim seja. Um forte abraço a todos vocês, meus amigos. Que a gente possa ficar em paz. Que assim seja.